Então, fala nação, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo. E vamos aqui, galera, para a mídia esportiva de todo o Brasil repercutindo a vitória do Flamengo sobre o Fluminense. O jogo foi 2-1, né? Teve o gol do Wesley, teve também aí o gol do Juninho. E no final o Fluminense acabou marcando um gol ali, né, diminuindo a partida. Mas vamos ver porque o Flamengo consegue vencer esse Fluminense, né, pela primeira vez com o Felipe Luiz. E fica muito próximo aí de vencer mais um título, né? O Campeonato Carioca. Se inscreve no canal, ativa o sino. Vamos agora acompanhar toda a mídia falando sobre esse assunto. E sem enrolação, vamos agora ver juntos. Vamos lá. 1-0 Fla. Já no segundo tempo, o Flamengo recupera essa bola rapidamente. A jogada ali começa com o Arrascaeta e no final sobra para o Juninho, que conta com o desvio da zaga, uma infelicidade, né, da defesa tricolor. Gerson participando da jogada também, e no final o arremate do Juninho, que foi contratado para essa temporada. E a bola desvia no Ignacio ali e atrapalha o Fábio, né? Um gol meio fortuito. O Flamengo não estava fazendo nada para merecer esse gol não, viu, Tomás? Pelo menos mal que saiu o gol do Queiro. Sim, sim, eu acho que deixou o placar final um pouco mais condizente assim com o que foi a partida. O Fluminense melhorou na reta final, de fato. Quando entraram, por exemplo, o Riquelme. Estou tentando achar aqui, achei a ficha técnica do jogo finalmente. E agora os lances da partida, que começam justamente com o gol do Flamengo. Comecinho. Primeiro lance sai o gol, é uma falha do Fábio, você vê pela expressão dele. E é duro, né? Porque pro Fluminense, né? O Fábio não falha, né? Então quando o jogo começa desse jeito... Aliás, parênteses, Maracanã vazio, né, Tomás? Vazio, não tinha ninguém no estádio, assim, pouca gente no estádio. Ninguém é força de expressão, mas não sei o que aconteceu, o fenômeno. Esse gol é incrível perdido pelo Arias, ele incrível. Não costuma perder, né? Não, ele faz uma grande jogada, é um bumba meu boi ali, mas ele faz uma grande jogada, ele limpa a jogada, e aí gol aberto, ele acaba tentando tirar demais do Rossi. Eu não sei se ingressos caros, eu não sei qual foi a história para que o Maracanã tivesse assim, com lotação pela metade, mas me parece uma tristeza, uma final Fla-Flu, o estádio desse jeito. No segundo tempo, o Mano tira o... Quase 40 mil pessoas no total, ou seja, menos do que estádio, todos os jogos do Corinthians de setembro para cá, ou de julho para cá. Hoje mesmo o Corinthians teve 44 mil pessoas. Né? Ainda lances do primeiro tempo. O Fluminense, ele entra em campo, Tomás, com Fábio, Guga, Ignacio, Thiago Silva e Fuentes, Martinelli e Otávio no meio de campo. Aí Serna, Arias, Canóbio e Cano. Entra o Everaldo no lugar do Cano, e aí entra o Hércules no lugar do Serna e depois o Riquelme e Felipe no lugar do Otávio. E aí você fica... A defesa do Fábio também, hein? Essa defesa é impressionante. Isso é o comecinho do segundo tempo. Né? Ó. Porque a bola desvia, ele tá ajoelhado. Eu não sei como é que ele consegue se impulsionar para defender. Quando o Hércules vai para o meio de campo e o Riquelme entra na frente, ocupando a posição que era do Serna, o Fluminense melhora bastante. Isso nos últimos 20, 25 minutos de jogo. Eu acho o Hércules mais jogador que o Otávio. Mas o Mano gosta, né, do Otávio, desse tipo de jogador, mais preso, mais fixo. Eu acho que o Hércules, contratado do Fortaleza, veio para jogar. O Fluminense deveria botar para jogar. Flamengo com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, 4 homens no meio de campo, Luiz Araújo e o Plata. Plata fez um jogo fraco, no meu ponto de vista, não jogou bem. No segundo tempo, e aí o Juninho entrou no lugar dele, vai acabar fazendo gol, né? As outras alterações todas na reta final ali, Everton Araújo e Matheus Gonçalves no lugar do De La Cruz do Arrascaeta, o Varela, o Alan no lugar do Alexandre e do Pulgar. Resultados meio que para segurar para administrar o 2-0 que o Flamengo tinha construído. Mas eu não vi um grande jogo do Flamengo, tampouco do Fluminense. Acho que... E essa jogada do Riquelme aí na reta final, que quase acabou no empate. Acho que o Riquelme foi o brilho ali que deu ao Fluminense a chance de tentar buscar alguma coisa, né? É lógico que 2-1 deixa a final aberta. Qualquer vitória... Olha lá, o Felipe Luiz. Vamos ver então o técnico do Flamengo. Leva um nível de... Não sei se esse formato com os 4 jogadores e 2 atacantes, sem pontas pelos 2 lados e tal, agradou o Felipe Luiz. Eu iria mais por essa linha. Muito bem. O Rossi, goleirão do Flamengo, está falando nesse momento lá no Maracanã. Vamos ouvi-lo. A gente ficou um pouco sem bola, sofreu um pouco correndo detrás da bola, mas depois no segundo tempo ajustamos um pouco o jogo e conseguimos ter mais controle.
Mas é assim, é uma final, são 180, 200 minutos que hoje já passaram a metade e fica a outra metade para o domingo. E assim, a gente ganhou, então ninguém tem que esquecer que hoje a gente ganhou, então é muito importante ganhar uma final e a gente vai se preparar, descansar e sempre tentando vencer mais o jogo do domingo para acabar levantando a taça, mas o tempo falará, é isso. Rossi, assim, o Fluminense teve pouquíssimas chances de gol, né, no segundo tempo. A primeira finalização foi justamente a do gol, já no finalzinho do segundo tempo. É o tipo de jogo complicado para um goleiro, que você, quando a bola chega pouco e você sabe que é uma final, você sabe que do outro lado tem um time muito forte também. Como eu falei outro dia na coletiva, que a gente se prepara quando a bola chega. No primeiro tempo foi o lance do Arias, que ele fica cara a cara comigo, eu consegui quizás esperar até o final para ele chutar na trave, então aí fica também na dúvida dele, mas é assim, a gente sabe da qualidade dos jogadores do Fluminense e numa final tudo isso cresce também. No final do jogo eles também começaram a ir para cima de nós, a gente também sempre vamos sofrer, é inevitável sofrer, mas a gente sempre está pronto para defender. Eles quizás cruzavam muita bola na área, o zagueiro conseguiam tirar, ou eu pegar quizás na saída do gol, mas são momentos do jogo. O gol chega também de um cruzamento para um lado, cruzamento para o outro, que quizás não chegamos a movimentar para o outro lado, mas é assim, acontece e agora a gente ganhou e tem mais um jogo domingo para a gente ganhar, que é o que a gente quer. Rossi, foi mais um clássico muito... Tá aí o Rossi que pode ganhar mais um título pelo Flamengo, Ju. Não é tão difícil assim falar português, né? Né, seu Zubeldia, quem mais, né? Assim, Sampaoli. E um monte dos atuais também, né? Tirando o Arrente. Lugano. Olha o Lugano aqui no meu ponto, o clone do Lugano. Não, o Rossi tá falando bem português, parabéns para ele. Além de ser um bom goleiro, e a gente tava falando fora do ar aqui, né? Não se fala mais, né, do problema de goleiro do Flamengo, né? Contratou o Santos, nem jogou. Mal jogou. Né? Esse a gente já imaginava que pudesse jogar bastante e bem no Flamengo. Pois é, jogou goleiro de seleção, né, e tal. O Rossi chegou, pegou a posição, titularidade, e ninguém mais fala do problema no gol do Flamengo, goleiro seguro. Problema tem agora o Fluminense, que vai precisar ganhar do Flamengo no jogo de volta, no segundo jogo da decisão, o outro lado dessa final. Vamos ouvir também Thiago Silva, que conversou com jornalistas depois do final do jogo na saída do gramado. Eu acho que foi bem difícil o início do jogo. Você entra num confronto, você programa, faz todos os planejamentos para o jogo e aí você acaba que toma um gol. Por descuido nosso, porque foi um lateral pra gente, depois a gente sofre o contra-ataque e teve o chute da entrada da área, enfim. Essas coisas no início de jogo não pode acontecer, mas enfim, aconteceu. A gente assume total responsabilidade do que aconteceu nesse lance. Mas o nosso time não fez um grande jogo hoje. Deixamos a desejar. Tirando ali, eu acho que o final do primeiro tempo a gente começou a jogar um pouquinho mais, encontramos as movimentações dele e começamos a preocupá-los de alguma maneira com a gente com a bola. A gente não criou tantas ocasiões, tirando aquela do Cano, se não me engano, na trave. A gente não criou tanta situação. Mas enfim, Fla-Flu é isso, decisão é isso. Keno colocou a gente no jogo de novo, porque praticamente seria um jogo muito complicado no domingo, você começando o jogo 2-0. Mas enfim, agora é ter calma, ter tranquilidade e de procurar descansar, porque domingo às 4 a gente vai estar em melhores condições. Vejando a situação do primeiro confronto 0-0, eles tiveram um dia a mais. Foi o primeiro jogo da final, eles tiveram um dia a mais. Enfim, não é desculpa. Mas no domingo a gente vai estar em condições melhores fisicamente para tentar fazer um melhor jogo do que hoje. Sabíamos que iba a ser un partido duro, una final. A veces en las finales se hace difícil jugar bien, jugar lindo. Pero bueno, creo que en el segundo tiempo salimos con otra cara, demostramos otra cosa. Y bueno, fue injusto tomar un gol al final, pero bueno, creo que por pasaje del segundo tiempo hicimos buenas cosas. Muito bem, De La Cruz e Thiago Silva, um jogador de cada lado falando. Lembrando que o Freitas, jogador do Fluminense, depois da partida ele não jogou, mas foi expulso, tomou cartão vermelho, entrou em campo para brigar com o Luiz Araújo, que supostamente teria abaixado o meião para mostrar uma tatuagem do troféu da Copa do Brasil, vencido no ano passado pelo Flamengo. Mano Menezes ficou irritado com o jogador do Flamengo.
E não vou dizer que o pau comeu, porque acho que não teve, graças a Deus, felizmente, vias de fato, mas teve bastante empurra-empurra. E arbitragem, agora eu não vou saber o nome do juiz de cabeça, mas é aquele fortinho, que parece que apita também todos os clássicos lá no Campeonato Carioca, eu não sei por que estão dando tanta moral. Fraco, viu? Esse árbitro é fraco, vai sair, e é jovem, então a gente vai falar bastante dele os próximos 10 anos aqui no Depois do Jogo. Árbitro sem critério nenhum, não dava algumas faltas claras, dava outras que não eram nada. Sabe, juiz sem critério. Juiz sem critério é das piores coisas que a gente pode ter no futebol. Hoje a gente teve também a decisão da Taça Rio com o Madureira. Muitos bons jogadores, os desfalques certamente atrapalham para que o Flamengo tenha o desempenho que a gente imagina que possa ter, que já teve em outros momentos. Acho que o torcedor deve estar, muito satisfeito com a vitória, mas também quer ver o time jogando ainda mais do que jogou nesse jogo especialmente, não, Alex? Cara, pega um jogo desse, você pega jogadores importantes e que já produziu esse time do Felipe, ele falando sobre a fome dos caras, mas é um time que já produziu, até com um time reserva, se a gente for pegar, né? Mas também manter um certo nível de ritmo, até por nível de trabalho, mesmo tendo a pré-temporada, ela pode ser que cause alguma outra coisa, porque os comportamentos, ele é muito de repetição, né? E essa repetição... em algumas vezes, se a gente for pegar De La Cruz, Arrascaeta, produzindo muito abaixo, a equipe, ela perde. Sente, né? Ela acaba sentindo. Depois, você não tem como ver uma engrenagem funcionar se os seus mais talentosos acabam não funcionando. E não funcionando nesse sentido com a bola, você pega o Flamengo também, de certa forma, ele passa a sofrer um pouco, ou ter os riscos. O Mansur já falou várias vezes aqui dessa questão, por jogar assim, de às vezes você ter algo que é meio morno, vamos dizer, não manter aquele nível. Vamos dizer, o gol do Fluminense, o gol do Flamengo, parece que despertou o Fluminense, vamos dizer, né? Por uma necessidade de um jogo diferente. E parecia que o Flamengo ia ficar lá, né? Isso, assim, tem uma questão que o Felipe falou na entrevista. Primeiro, assim, essa dificuldade de resolver setor ofensivo na ausência do Pedro, para mim ela agrava um problema que talvez não tivesse imaginado o Flamengo. Ano passado, quando teve uma oscilação técnica do Arrascaeta, se falou muito da questão do joelho, que ele precisava parar quando terminasse a temporada, que ele ia tratar, e aí se colocava muita expectativa de uma volta esse ano em condições mais próximas do ideal. Eu não sei se existe uma questão física, competitiva, mas tecnicamente o Arrascaeta não consegue se aproximar do que a gente já viu em outros momentos, né? Ele está claramente abaixo, parece que faz força, inclusive para que o jogo saia com a naturalidade que sempre saiu para ele. Inclusive na quantidade de participações durante o jogo, né, Mansur? Ele tem participado pouco e de maneira pouco decisiva, e em tese, né? no setor, capacidade isso, dele. E ainda mais quando você não tem o Pedro e tem as características de jogador do setor ofensivo do Flamengo atual, é um dos poucos jogadores que vão te dar uma pausa na bola, na jogada, e senão o Flamengo fica um time que acelera o tempo todo. Voltando para o jogo, me chamou a atenção hoje, achei o Fluminense. Ele não hesitou em ir para pressionar o que o Flamengo tem de mais forte, que é a saída de bola, e foi muito mais bem estruturado, por exemplo, do que o Vasco no fim de semana para fazer isso. O Flamengo, não é dizer que o Flamengo não saía da pressão no primeiro tempo, mas nas vezes que saía, era um time que sempre ia acelerar. Isso fazia a bola acabar voltando também rapidamente. O Fluminense foi ganhando volume, o Fluminense está ganhando movimentos ofensivos melhores do que tinha no início da temporada. E no todo... 3, 4 jogos para cá o Fluminense melhorou, né? Aí achei que o Fluminense foi melhor do que o Flamengo no segundo tempo. Eu acho que era isso que o Felipe se referia, um time que acelerava o tempo todo e que teve menos controle. No segundo tempo o Flamengo teve mais controle. Eu não sei se foi uma impressão minha ou se é um ajuste que o Felipe fez no segundo tempo. O Flamengo quase sempre faz a saída de bola com o Rossi e os 2 zagueiros e os 2 volantes à frente, né? Quase sempre. Às vezes o Pulgar junta com os 3 zagueiros quando o Rossi não está e ele faz 3 com 1. E os laterais um pouco avançados. Achei no segundo tempo que, em dado momento, o Alexandre e o Wesley estavam um pouco mais próximos dos volantes. Eu acho que isso deu um pouco uma quebrada no que o Fluminense planejava de pressionar. O fato é que o Flamengo, para mim, até fazer o 2-0, foi bastante superior no segundo tempo. Mas com o problema habitual de não criar tanto, né? E às vezes parece que jogando com um certo conforto, para não estar nesse tempo todo você buscando com aquela ânsia, né? E parece que o jogo ele tá ali mais ou menos nas suas mãos, mas pelos erros, muitos erros também do adversário, que torna mesmo o jogo perigoso, né? Ele pode acabar acontecendo algo
Porque a hora que ele coloca o Keno e tal, você tem qualidade individual. Isso pode acontecer. E aí, clássico, né? quando entrou o Riquelme, que tem qualidade, né? Um jogador que o Mano preservou durante um tempo, ele foi titular até o jogo com o Bangu. Já com os titulares do Fluminense em campo, ele foi titular do lado direito até o jogo com o Bangu. A partir dali ele ficou 4 jogos sem sequer entrar. Claramente o Mano quis guardar, achou que o menino da sequência não deu tanta resposta. Antes que se voltasse contra ele, o ambiente, ele deu uma preservada. Hoje ele voltou. Sabe o que é curioso, Mansur, Alex, amigos do Troca? Mesmo nos jogos em que o Fluminense tinha conseguido resolver as suas partidas, fez 8 em algum adversário. Águia de Marabá na Copa do Brasil. Fez 7 no outro, não teve isso? Ele não colocou. É isso. Não, ele não colocou. Então, ele não teve, ali teve eu 0 achei minutos. um pouco estranho. Eu falei, pô, esse é um jogo já resolvido. Com o time principal, é o jogo para você dar minutos para um menino, que você vê que é talentoso, um menino que tem condição de logo ali na frente ajudar muito o Fluminense, inclusive às vezes talvez mais do que alguns que já vêm jogando com mais frequência. Não só lá na frente, ele tem condição para ajudar mais até hoje, né? E ali nesses jogos onde a carne assada estava já cozida, o menino teve pouca oportunidade, né? Hoje ele entrou com mais frescor. Isso, assim. então, mas aí o que me chamou a atenção, ele teve a chance lá atrás, quando o time não estava montado e cheio de reservas. E personalidade. E hoje, no clássico contra o Flamengo, precisando tirar um coelho da cartola para tentar empatar um jogo. A gente não sabe se às vezes numas tiradas assim, se às vezes quis fazer um tipo de trabalho também, até físico, extra. Tem o lado de preservar, tem o lado que às vezes o treinador está querendo encontrar algo e às vezes tem treinador que ele quer bater naquilo ali. Só que um jogador que ele traz uma característica pro jogo que é muito importante, cara, assim, para tudo que é circunstância, né? E outra, é um cara que o moleque já tem personalidade. Só que ao mesmo tempo você alimenta a capacidade de confiança dele para uma sequência maior. O jogo dele tem um risco maior, né? Risco maior. O que ele faz de bom, ele vai correr risco em cada jogada, porque vai pro drible, vai pro passe mais difícil, para tentativa do passe decisivo numa zona do campo de menos espaço. Arrisca mais, costuma errar mais. E aí acho que eu imagino também que o jovem, se você acumula 1, 2, 3 jogadas que as coisas não saem, um jogo em que as coisas não saem, aí quem está no dia a dia vai sentir o jogador melhor. De repente. O fato é que o Fluminense, pelo menos na parte final do jogo, leva o jogo para o campo do Flamengo e o Flamengo defende melhor pressionando na frente do que perto da sua área. Vamos ouvir então as impressões de Mano Menezes, o técnico do Fluminense, também falou depois do jogo e você acompanha. Galera, então esse foi o vídeo aí, agradecemos a vocês, pedimos que vocês comentem o que vocês acharam aí, realmente foi uma partida onde o Flamengo conseguiu, né, se sobressair, conseguiu fazer 2 gols. Às vezes tem partidas que o Flamengo joga muito bem, né? Tem muita chance e não marca. Mas hoje não, hoje foi diferente. O Flamengo não teve tantas chances, mas as chances que teve soube aproveitar, né? E acho que no momento certo, porque o Fluminense é um time que é muito difícil. Se o Fluminense talvez vença a partida, fica mais difícil para o Flamengo virar, né? Foi o inverso, o Flamengo que venceu, né? Com a partida a mando do Fluminense. Então, na próxima partida, né, vai ter o Flamengo com a torcida em maior quantidade e com a vantagem. Acho que isso é muito importante. Automaticamente o Fluminense vai ter que ir para cima. Acho que a parte ruim foi o Flamengo ter levado o gol no final, né? Porque acaba sendo ruim, né? Porque se fosse 2-0, o Flamengo teria a vantagem e acho que seria muito difícil para o Fluminense meter 3 no Flamengo, né? Meter 2, 3 e não tomar nenhum. Mas como foi 2-1, se o Fluminense fizer um gol só, aí a partida vai para os pênaltis. Então isso torna um pouco difícil aí, um pouco mais difícil, né, pro Flamengo. Mas por outro lado eles vão ter que ir para cima, né? E o Flamengo tem um time muito forte, tem um time muito bom, principalmente em transição, em contra-ataque. Então como eles vão precisar do resultado, o Flamengo não vai precisar automaticamente ir para cima, né? Mas vai precisar também propor jogo, vai precisar também atacar, porque 1-0, um gol, não é tanta vantagem assim. Na verdade é pouca vantagem, né? Então o Flamengo vai precisar sim ir pra cima, vai precisar fazer coisas aí se quiser garantir esse título. Lembrando que o próximo jogo é no domingo, né? Vai ser às 18 horas, vai ser de noite. Então o Flamengo vai precisar aí se preparar, vai ter tempo. O Fluminense também vai se preparar. Então o Flamengo vai ter que estar muito bem para essa partida, porque enfrentar o Fluminense não é fácil, cara. Enfrentar o Fluminense gera sempre desconforto e dificuldade. Mas é isso aí. Esse foi o vídeo. Agradecemos a vocês e até o próximo.